no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Eu já me antecipo aqui no bate-papo político para falar sobre as mulheres que passam a partir do dia 1º de fevereiro a ocupar mais espaços no poder político do Ceará. Serão 9 vozes femininas entre os 46 ocupantes de cadeiras na Assembleia Legislativa. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os cearenses terão, a partir do dia 1º de fevereiro, a maior representação feminina nos 188 anos de história da Assembleia Legislativa do Ceará. A bancada feminina, que fará parte da legislatura de 2023 a 2027, será formada pelas deputadas Marta Gonçalves, do PL, doutora Silvana, do PL, Gabriela Aguiar, PSD, Luana Ribeiro, Cidadania, Lia Gomes, PDT, Jô Farias, PT, Juliana Lucena, PT, Larissa Gaspar, PT e Emília Pessoa, do PSDB. Marta, esposa do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, é entre as deputadas estaduais eleitas a que carrega o título de campeã de votos. Ela recebeu 112.787 votos. À exceção de doutora Silvana, que construiu forte liderança no meio evangélico ao defender as bandeiras políticas do então presidente Bolsonaro, e de Emília Pessoa, que tem como principal base eleitoral a cidade de Caucaia, as demais mulheres eleitas à Assembleia Legislativa carregam o DNA herdado do poder político local. Luana é esposa do prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. Gabriela Aguiar é filha da prefeita de Tauá, Patrícia, e do ex-vice-governador Domingos Filho. Lia Gomes é irmã de Cid, Ivo e Ciro Gomes. Jô Farias, que já exerceu o mandato de vereadora e vice-prefeita, é esposa do prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, enquanto Juliana Lucena é filha do atual prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Esse histórico traçado pelo Carlos Alberto diz bem o que será a Assembleia Legislativa a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Uma Assembleia Legislativa renovada em parte, com gente nova chegando para exercer o primeiro mandato e, acima de tudo, com essa presença feminina marcante na história de quase 200 anos de Assembleia Legislativa do Ceará. Espera-se que com as mulheres nós tenhamos um debate ainda mais aprofundado, que as mulheres assumam e exerçam na plenitude, com plena liberdade, os mandatos que conquistaram nas urnas, independente das vinculações partidárias e políticas e familiares que cada uma tem em suas bases eleitorais. A expectativa é que as mulheres façam valer o trabalho, o exercício do mandato parlamentar, sempre em defesa dos interesses da população do Ceará. Repito, tem aí uma carga de muita responsabilidade, porque, afinal, teremos a maior representação feminina na história da Assembleia Legislativa. São 9 mulheres, Marcos Furlan, e todos nós estaremos olhando não apenas para as mulheres do ponto de vista parlamentar, mas também para a atuação da nova Assembleia Legislativa, que toma posse e gera expectativas de um trabalho mais sintonizado com os interesses da população, em sintonia com os projetos encaminhados pelo governo do Estado, que sejam de interesse da população. Um grande significado, né, Luzenor de Oliveira, a presença das mulheres na Assembleia, que sempre foi um poder marcado aí pela esmagadora maioria de homens, né, Luzenor? A exemplo do que acontece na política, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, sempre tivemos a prevalência masculina, que faz parte do histórico da política brasileira. A história política brasileira é marcada pelo exercício do mandato com um traço de machismo, pela própria característica da sociedade patriarcal brasileira, mas aos poucos as mulheres estão conquistando espaço. Lembrar que nas eleições de 2022, antecedendo a disputa pelas vagas no Legislativo e também no Poder Executivo, o Tribunal Superior Eleitoral puxou campanhas de estímulo à presença feminina na política, não apenas na política, mas também na vida partidária e no exercício de atividades públicas. É importante porque nós temos, Marcos Furlan, entre os eleitores do Ceará,
a maioria formada por mulheres. E ao longo dos anos, a mulher teve um papel relegado na política, e esse papel começa a ser construído de forma mais enfática, com presença ainda mais marcante, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Lembre que agora, nessa gestão do governador Eumano de Freitas, quase metade, 49,50% dos cargos do primeiro escalão são ocupados por mulheres, ou seja, uma contribuição que o governador Eumano de Freitas dá para tornar a política ainda mais presente com a participação das mulheres. Aqui na Assembleia Legislativa, temos sim essa participação que é a mais expressiva na história da Assembleia Legislativa, mulheres que chegam para o exercício do primeiro mandato, mas também mulheres que já têm essa experiência na atividade parlamentar, como a própria doutora Silvana do MDB, reeleita, melhor dizendo, pelo PL, reeleita pelo PL para um novo mandato na Assembleia Legislativa. Temos a primeira-dama do município de Eusébio, Marta Gonçalves, que exerceu o mandato de vereadora em Fortaleza. Temos Emília Pessoa, que também vem da Câmara Municipal de Caucaia, e outras mulheres que estarão pela primeira vez no exercício da atividade parlamentar, dispostas a ocupar espaço, a participar do debate e deixar a política ainda mais séria do ponto de vista do exercício do mandato parlamentar, das funções que cada uma terá dentro da Assembleia Legislativa. E como você disse, Luzenor de Oliveira, com a presença das mulheres na Assembleia Legislativa, a tendência é de debates mais equilibrados, menos tensos, né, Luzenor? Marcos Furlan, é uma incógnita ou torna-se superficial fazer um pré-julgamento sobre a postura e o resultado dessa postura de quem vai exercer o mandato, se nós teremos debates menos acirrados, mais acirrados. O que é importante, acima de tudo, é a discussão respeitosa e menos agressiva. Cada um precisa exercer o mandato na Assembleia Legislativa, conquistado de forma tão honrosa, dado esse mandato pelos eleitores, pelas eleitoras do Ceará. Então, cada uma dos parlamentares, precisa ter a consciência de exercer o mandato voltado ao interesse público. Não dá para, num debate, você tergiversar e, ao invés de enfrentar o interlocutor, a interlocutora tete a tete, com um debate de alto nível, passar para a agressão ou para tentar descredenciar a interlocutora, o interlocutor, por algum erro político, por algum erro partidário, ou por uma postura pessoal, ou pelo envolvimento da família na política. Não, o debate tem que ter nível alto, nível elevado e, acima de tudo, com respeito ao eleitor, à eleitora. É essa, naturalmente, Marcos Furlan, a expectativa que gera essa presença tão marcante das mulheres na Assembleia Legislativa. Esperar que o debate seja igual, tanto quanto para o homem quanto para a mulher. Não tem essa história aqui de dizer, nós vamos mudar o curso da discussão aqui para não ser agressivo. Não, a agressão tem que ser evitada em qualquer situação, seja a agressão verbal, a agressão de gênero e principalmente a agressão física, como temos acompanhado, lamentavelmente, em alguns embates políticos, em alguns embates no Legislativo. Infelizmente, né, Luzenor? E falando ainda sobre a Assembleia Legislativa, o presidente da mesa diretora, o Evandro Leitão, que concorrerá à reeleição, já conquistou aí o apoio de todas as mulheres deputadas estaduais? Não dá para responder com muita precisão essa sua pergunta, mas o que tem nos bastidores políticos é que o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, parte para conquistar um novo mandato e comandar o Legislativo Estadual no biênio 2023 e 2024. O Evandro é bom de conversa, bom de diálogo, conversa com todos, independente das questões partidárias e ideológicas, e naturalmente ele que precisa desse voto, ele quer chegar para um novo mandato, para esse biênio 2023-2024, com os olhos voltados ao fortalecimento da Assembleia Legislativa, e para isso precisa, antes de tudo, conquistar o apoio da maioria dos 46 deputados estaduais. Ele já tem esse apoio da maioria, mas quer consolidar, selar a eleição
com a quase totalidade dos votos. Até o momento, não apareceu nenhum oponente para disputar com Evandro Leitão a presidência da Assembleia Legislativa. Evandro tem a simpatia do ministro da Educação, ex-governador, senador eleito Camilo Santana, tem a simpatia do governador Elmano de Freitas e já conquistou, já capitalizou o apoio de quase a totalidade da bancada do PDT, formada por 13 parlamentares. Então, Evandro Leitão certamente, a exemplo do que fez Elmano de Freitas, fará uma sinalização para a bancada feminina tão expressiva e dizer o seguinte: eu quero mulheres ao meu lado aqui na mesa diretora. Nós nunca tivemos na história da Assembleia Legislativa uma vice-presidente da Assembleia Legislativa ou uma primeira secretaria ocupada por mulheres. Então, é a oportunidade, diante dessa bancada com 9 vozes femininas, termos a presença de mulheres de forma ainda mais expressiva nos órgãos diretivos da Assembleia Legislativa e também nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. É uma nova legislatura, 2023-2027, que começa a partir do dia 1º de fevereiro com essa novidade, a maior representação feminina na história da Assembleia Legislativa. Eu vou terminando por aqui, Marcos Surlan, a minha participação. O jornalista Beto Almeida já está chegando para continuar conversando com você sobre assuntos da política que mexem com o cotidiano da população cearense. Daqui a pouco, muito mais no Bate-Papo Político.